Para que são os sonhos, o que eles são, além de todas as realizações que a gente viu. Então, como é que eu fui estruturando, que é também como eu estruturo o meu trabalho, conceitos para estar apresentando para vocês. Então, eu vou rapidamente falar o que é o yoga integral, o que é o corpo inteiro uma conquista, o que é a psicologia formativa, a antropologia onírica e o holomentro, tá? Isso vai dando bases para a gente entender qual é a função do sonho nas nossas vidas. Sonhos noturnos e sonhos diurnos. O yoga integral, ele foi trazido pra gente por Sri Aurobindo, que é um yogi indiano, considerado por muitos o avatar seguinte a Cristo. E o que ele diz? Ele diz assim, que existe tudo, se a gente for colocar tudo em miúdos, sobrar um pozinho assim na minha mão, do que tudo é feito, a gente chama isso de consciência. Não é a consciência que todo mundo fala por ali. O substrato de tudo é o que a gente chama de consciência. Essa consciência, ela forma primeiro a matéria. Né? O átomo, ele forma a matéria. Aí essa consciência vai, porque a potência dela está ali dentro. Ela vai evoluindo e dá a vida. Essa consciência continua evoluindo e dá ao homem. Só que ele diz assim, isso também está no corpo, como vocês veem ali no gráfico, e ele diz assim, a evolução não parou ali. Nós somos todos meio cozidos aqui, uns mais assados, outros meio cozidos, meio assados, entendeu? Uns mais moreninhos, outros mais branquinhos, eu sou mais cozida que você, viu? Eu tô na lista de cozimento dela. Estamos ainda em processo de evolução, não é que seres humanos somos assim pronto, não. Essa consciência continua evoluindo. A natureza está evoluindo pela força desse substrato, dessa consciência. Nós estamos em tempos maravilhosos, porque nunca antes na humanidade a gente pôde ajudar para esse processo de consciência. Né? A gente, de uma forma volitiva, pode dizer assim, ok, eu individualmente quero ajudar nesse processo de evolução, pela minha vontade. Isso há muito tempo atrás, muito pouco tempo atrás, isso não era possível. Né? A consciência chegou a tal nível que agora a gente pode. Aqui eu queria mostrar para vocês então aquele primeiro nível de plano de consciência, né, da matéria, que em nós é esse corpo físico, que não é o mesmo corpo que a gente está falando, mas esse é só o físico. A nível da vida nós temos esse corpo. E a nível da mente, nós temos um corpo mental. Então, nós temos um corpo, no mínimo, nós temos um corpo físico, um corpo emocional e um corpo mental. O próximo passo dessa evolução é o que eles chamam de supraconsciência. Então, a nossa mente não seria o topo, senão que a nossa mente seria uma supramente. E essa supramente já tem alguns indícios, né? Quando a gente tem uma intuição muito forte, já é pedacinhos, né, formas de acontecer essa supramente. Essa supramente faz parte, isso são planos de consciência, né? Na psicologia tem o famoso inconsciente, aqui a gente não está falando de inconsciente, está falando só de um plano da onde isso vem, seria o subconsciente. Existe um plano da superconsciência, de onde viria a supramente, e existe um plano que a gente chama de subliminar, que está meio que em paralelo aqui. O plano subliminar tem uma conexão com a gente, próximo, que é o nosso ser psíquico, ou na linguagem cristã do nosso Deus interno, etc. Né? Ou seja, uma partícula em nós que existe, que é mais próxima à iluminação, à sabedoria suprema, a esse plano supraconsciência. Né? Então, essa parte do nosso ser não tem nada a ver com o nosso corpo físico, com o nosso mental, com o nosso emocional. É uma outra parte. A mente, o corpo físico, o corpo emocional, o corpo mental são instrumentos. Podem vir a ser instrumentos desse ser interno. Todo primeiro caminho, em qualquer tradição espiritual, é de você se conhecer. Né? Como é que você funciona? Como é que você reage? Como é que você se comprime? Como é que você é feliz? Essa primeira camada grossa é dizer assim, bom, como é que funciona seu corpo físico? Como é que funciona seu corpo mental? Como é que funciona seu corpo emocional?
Essa primeira camada, assim, né? Para depois dizer assim, bom, e se eu tiver as rédeas sobre esses corpos? Aí eu posso ajudar na evolução da consciência. Quem faz isso? Quem faz isso é esse ser interno. Ele não entra mais na tirania desses corpos. Porque cada um desses corpos tem suas próprias leis. Então, uma lei do corpo mental é que ela nunca para. Isso é uma lei. Não tem como a gente dizer assim, para, corpo mental, de pensar. No inferno. É um macaquinho lá pulando de galho em galho, não é? Então, é uma lei. Se eu vou ficar a vida inteira refém deste corpo mental, a gente estressa, a gente perde sono, a gente faz bobagem, a gente fica... Como é que eu digo assim, não, pera um pouquinho, quer ficar na tua? Onde que eu me ligo dentro de mim? Num outro lugar, que eu estou chamando aqui de ser interno. E quando cada um dessas partes do nosso corpo decidem atuar? Imagina eu fico ali bêbada no meio dessas três coisas. Cadê a Paola? Não tá. Cadê a luz da Paola? Não tá. Ela tá sob a tirania dessas três coisas. Por isso que a gente faz meditação. Cala a boca todo mundo. Quem que eu sou mesmo? Onde que eu tô mesmo? A partir desse lugar em mim, mais isento, mais ligado à beleza, à perfeição, à organização, à pureza, que eu posso dizer, não vou comer esse pão, ou então vou comer esse pão. Mas para a gente conseguir silenciar, porque a gente foi ao contrário, a gente foi ensinado para dizer assim, não, se eu estou sentindo isso, isso é muito importante, né? Não existem guerras hoje por isso, né? Eu conheço um senhor muito lindo que eu amo de paixão, de 80 anos, que ele, não, essa pessoa não pensa comigo, eu tirei da lista. E guerras existem, por isso, né? Porque a gente leva todas essas leis de cada plano muito a sério. A lei do plano emocional, uma delas, é que ela é insaciável. Hoje eu vou querer chocolate, amanhã eu vou querer chocolate, depois eu vou querer chocolate, amanhã eu quero carinho, amor, dá carinho mais, eu quero mais carinho. Não adianta me dar carinho hoje, eu vou querer depois, ad eterno. Uma lei do corpo físico é que sem vida, ele é inerte. Precisa ter pra gente, um comando para esse corpo físico mais denso ele ir. Então, assim, eu estou assim, passando muito rápido, só dizendo assim para vocês que esse centro de luz, esse ser interno, né, que todas as tradições falam deles, a verdadeira função desse ser interno na nossa vida hoje é nos deixar mais livres para realmente fazer escolhas que sejam condizentes com a nossa evolução. Porque é uma delícia ficar comendo um monte de chocolate. E porque é uma delícia, esse monte de livros, esse monte de palestra interessante que tem por aí. E que eu posso fazer todo exercício na academia do mundo. E aí cada um, a beleza parece que é essa, cada um vai ir experimentar esse mistério desse conhecimento desse ser interno de uma forma que é diferente, é individual e única. Ali ninguém taca a mão, não tem mestre nenhum que vai poder chegar e dizer assim, você tem que fazer assim. Ali é preservado. É você com a tua essência. A gente está falando tudo isso por causa dos sonhos, né? O que essa perspectiva evolucionária tem a ver com os sonhos? Os sonhos parecem, e digo parecem porque tudo isso é uma pesquisa, né? Parece que eles vêm desse lugar do self. Né? Então, desse lugar, o self ainda não é o ser interno, mas ele já está bem próximo a uma essência nossa. Então, aqui é um grafiquinho básico onde mostra o nosso corpo físico, mental e emocional, eles constituem a base da nossa personalidade, o nosso ego. Né? E aí, os estudos de Sri Aurobindo vão dizer assim, então, existe essa personalidade externa, e existe uma personalidade interna, onde eu já começo a usar a minha vitalidade, a minha mente, a minha fisicalidade, um pouco já mais condizente com o meu self. Então, tem a parte externa, tem a parte interna, esse corpo de dentro,
e já tem mais ainda depurado esse mental, esse vital e esse físico ligado ao self, para depois a gente chegar no ser interno.